Oi, pessoal da Conrádio, obrigada pelo convite para a gente estar aqui falando sobre política. Então, eu vou tentar responder as duas perguntas que me foram feitas, e a primeira é que em tempo de redes sociais e de polarização, qual a importância da gente entender política no seu sentido mais amplo, né? Então, para a gente começar a refletir sobre isso, eu acho importante a gente pensar de forma histórica e cultural, né? Como é a relação entre a sociedade brasileira e a política, né? E quando a gente pensa dessa forma, a gente vê que no Brasil política é sempre associada a algo ruim. A gente vê o todo por uma parte, então a gente vê a política apenas pela parte ruim que de fato existe na política, né? Então a gente associa a política à corrupção, a gente associa a política na luta do poder pelo poder simplesmente. A gente associa política àquele grupo de pessoas privilegiadas, né, que tem muitos privilégios com relação ao restante da população e faz de tudo para se manter no poder, para manter esses privilégios. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente acaba se distanciando de fato da política, né? Porque a gente vê a política como esse mar de corrupção, né, de podridão, então a gente quer se afastar daquilo, a gente não tem nenhum interesse em participar daquilo, né? Mas quando a gente pensa dessa forma, a gente negligencia a oportunidade de realmente compreender política, né? De poder de fato participar e de exercer o nosso papel de cidadão. E é interessante quando a gente pensa dessa forma, porque a gente está num momento em que as redes sociais têm um protagonismo muito grande na política. Então a gente acompanha aí vários estudos, né, de pessoas que estão se dedicando a analisar como as redes sociais estão impactando, influenciando o fazer político. E a gente observa que as redes sociais se tornaram um grande palco de discussão da política, e justamente uma sociedade como a nossa, em que a política é sempre vista, na maior parte das vezes, né? Em política a gente não generaliza nada, né? Então a política, na maior parte das vezes, pela maioria das pessoas, ela é vista como algo negativo, e isso está se refletindo, essa nossa relação com a política está se refletindo nas redes sociais. Então, nas redes sociais a gente vê discussões extremamente vazias e discussões que não possuem nenhuma base teórica, discussões pautadas unicamente no senso comum e discussões de pessoas que não têm um mínimo de entendimento sobre política. E essa falta de conhecimento nesse espaço que as redes sociais está contribuindo, na minha visão, né, para fomentar esse momento de polarização que a gente está vivendo aqui no país, essa polarização política que, na minha humilde visão, ela tem sido muito prejudicial para o Brasil, né? Basta a gente ver aí como está o nosso cenário político, como está a nossa economia, né? Então a gente vê que essa polarização que a gente acompanha já há muitos anos no Brasil, ela não tem ajudado para resolver os problemas do nosso país, né? E na minha humilde opinião, ela tem até contribuído para agravar ainda mais os problemas do nosso país, né? Mas aí já é uma outra discussão que iria levar muito mais tempo. Mas voltando para a nossa pergunta, né? Então, quando a gente vive nessa sociedade em que não se tem o mínimo de conhecimento possível sobre política, não se tem uma educação política, né, em que as pessoas falam sobre política baseadas apenas no senso comum, então a gente vê, né, a relação danosa muitas vezes, né, porque se dá muita voz, né, a pessoas que não têm o mínimo de conhecimento possível e falam com base naquilo, com base em achismo, né, e não trazem nenhuma contribuição de fato para o tema, né? E isso acaba, na minha visão, agravando muitas vezes essa situação de crise política que a gente vive no Brasil. E é importante que a sociedade tenha essa educação política para que as pessoas possam sim se posicionar. Todo mundo tem o direito de se posicionar, tem o dever de se posicionar, né? Mas é preciso
se posicionar de forma responsável. E só se posiciona de forma responsável quem tem o mínimo de conhecimento possível. Bom, gente, a segunda pergunta que me foi feita é: que mensagem eu deixaria para as pessoas que dizem que não gostam de política, né? Bom, eu não deixo uma mensagem, mas eu gostaria de deixar uma reflexão, né? Eu acho importante a gente fazer essa reflexão. Quando eu digo que eu não gosto de política, então eu não participo, né? E quando eu não participo, quando eu não faço o meu papel de cidadão, de estar ali acompanhando, de estar observando, de estar cobrando mesmo aquele representante que eu ajudei a eleger, né, para estar ali naquele papel de meu representante, de representante da sociedade, esse lugar que eu deveria ocupar, ele vai ser ocupado por outro. Ele vai ser ocupado por outro setor da sociedade que possui interesses diversos, diferentes dos meus, né? Então, quando eu, como cidadão, não faço esse papel e não estou ali acompanhando as leis que estão sendo votadas, não estou acompanhando o que os parlamentares estão fazendo ali, esses parlamentares que eu coloquei, outros setores da sociedade estão ali pressionando, estão cobrando as aprovações das leis que são dos seus interesses. E ao mesmo tempo, quando eu me coloco nessa posição de falar, eu não vou acompanhar porque eu não gosto, acho um saco discutir política, né? A gente tem aquela história, não se discute política, religião e futebol, porque isso termina em briga, né? Então a gente tem essa educação, né, dessa forma de não gostar de política. Mas quando a gente não ocupa esse nosso papel, isso também beneficia as pessoas que querem fazer da política um lugar para atender aos seus interesses e atender aos interesses do seu grupo. Então, se eu como cidadão eu não estou me posicionando, então essas pessoas que veem a política como realmente uma oportunidade de agir com corrupção, de usar a política para se beneficiar, essas pessoas vão ter mais espaço, porque nós, cidadãos, não estamos fazendo a nossa parte. Então, eu acho importante essa reflexão, né? Quando eu não participo, quando eu não ocupo o meu lugar, quem é que está sendo beneficiado? Quem é que está ocupando o meu lugar?